people, satisfação, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job, e hoje aqui comigo eu tenho a Bia Figueiredo, a founder e CEO da BF Branding e do mercado de luxo. Bia, seja bem-vindo ao podcast My Business, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Um prazer estar aqui, fiquei muito feliz pelo convite, em conhecer esse espaço aqui, tava falando para você, achei incrível, não imaginava que My Job era tudo isso, estou encantada. E tá sendo um prazer estar aqui com você. Um prazer ter você aqui. E nós estávamos conversando um pouquinho nos bastidores, Bia, e uma coisa que acabou me chamando muita atenção é de que você tem crescido num nicho dentro da nossa sociedade agora, dentro da nossa região, dentro do nosso estado, pouco conhecido ou pouco difundido. O mercado de luxo. Da onde veio essa ideia, Bia? Exatamente. Eu falo assim, quando a gente fala de mercado de luxo, eu não estou falando de preço, de marca e de valor. Realmente eu falo da gente trazer a inteligência da gestão dessas marcas de luxo para dentro dos negócios. E eu falo assim, o nosso estado é um estado muito forte, com muita capacidade de consumo. E às vezes a gente errava um pouco na tratativa com o cliente, em como fazer essa jornada do cliente. E eu comecei olhando, eu analiso muitas marcas, e eu comecei principalmente analisando a questão das marcas de luxo, de como elas se comportam, quais são as estratégias, e comecei a trazer isso devagar, por exemplo, uma pessoa que vende um brigadeiro gourmet. Tá. Eu coloco ali uma estratégia de uma grande marca. Eu vou dar mais resultado para ela. Entendi. Não necessariamente é um brigadeiro de ouro que vai ser vendido no Nuggets, que vai estar lá na Harrods, num corner belíssimo. Etc, tal, que vai pagar R$200 no brigadeiro, etc. Tal. Mas você traz essa inspiração de grandes players e grandes marcas para aplicar no negócio dele. É a inteligência da gestão do luxo. Então, é a gente estudar, entender as janelas que existem no mercado e começar a aplicar. Então, esse trabalho do mercado de luxo, assim, não foi realmente para marcas que são de luxo, para marcas que têm um valor agregado alto, mas sim para trazer estratégias para a gente fortalecer o mercado como um todo. Óbvio que as coisas vão caminhando, acabou que eu fiquei mais focada nesse público-A, que são realmente marcas que acreditam nessas estratégias, então foi nichando naturalmente, mas o trabalho não é o luxo em si de produto. Não significa necessariamente ticket alto. Exatamente. Você sabe que eu entrevistei essas semanas o diretor comercial da FTX aqui em Campo Grande, negócios imobiliários, o Thiago Normando, e ele, contando um pouquinho de sua trajetória, fala que ele fez uma gestão, um MBA de gestão, e ele tinha uma grande dificuldade em aplicar nas empresas tradicionais. Ele percebeu que ele tem que abrir a própria empresa para conseguir aplicar. E eu perguntei para ele, na prática, o que era difícil aplicar, para ele me dar um exemplo. E um dos exemplos que ele me deu foi treinamento. Ele disse, as empresas tradicionais, eu chegava pro meu patrão, ele dizia, e falava, cara, a gente precisa fazer um treinamento com o time, etc. Ele falou, cara, vai gastar dinheiro com treinamento. Bora pro play. Vai gastar dinheiro com... Eu vou perder um dia inteiro de funcionário sentado. Não. Ele abriu a própria imobiliária, se torna uma das referências no mercado, e ele diz que algo que continuamente ele faz é treinamento. Qual a importância dessa realidade de treinamento, do mercado de luxo agora, como eu digo, não ticket altos, mas de excelência no atendimento que você entende? Exato, porque assim, o mercado de luxo, um atendimento, por exemplo, vamos falar de um atendimento premium, um atendimento de luxo, ele tem muitas diferenciações que outro mercado, outro tipo de nicho não tem. Quando a gente fala de treinamento, o que a gente tem que estar preparado? Eu falo que hoje a gente vive na era da experiência. Tá. A gente não tem mais uma transação comercial. Porque antigamente era aqui, ó, eu tenho essa taça, ela custa tanto, você me dava ali o seu dinheirinho, né? Muitas vezes ali o dinheirinho, a gente é de um estado, né? Do agro, com as pessoas mais assim, a pessoa... Hoje em dia não é mais assim. Você não vende mais um produto, um serviço. Você vende uma experiência. Principalmente aqui do nosso estado, igual eu estava falando, a gente é um estado do agro. Normalmente o dinheiro aqui no nosso estado rodava na mão de quem? Aquele fazendeiro que tinha uma cabeça mais fechada, que você fazia uma transação comercial com ele mesmo. Hoje o dinheiro já está o quê? Na mão dos filhos desse fazendeiro, dos netos, que já viajam para o exterior, que sabem o que é bom, que sabem o que é um atendimento personalizado, que sabem o que é uma experiência. Então a gente precisa virar a chave. A gente tem que estar preparado para atender esse mercado novo. A gente acaba chamando isso
entre outros cenários, de um posicionamento de marca diferenciado no mercado. Exatamente. Né? Exatamente. É uma nomenclatura branding. Que é exatamente... E é um trabalho que é o quê? A longo prazo. Não é um trabalho de marketing comum. Essa é uma grande dificuldade, né? Exatamente. Você conseguir pensar nesse cenário. Exatamente. E o empresário pensar que ele precisa fazer essa ação, que ele não vai colher agora. Ele vai colher daqui a alguns anos. Em 5 anos. A experiência que você cria para o seu cliente, as estratégias que você utiliza, não é para você colher agora. É para você dar longevidade para sua marca. É para você dar... Você não conquista clientes, você conquista fãs. E é por aí. Eu gostei dessa expressão sobre não conquistar cliente e conquistar fãs, mas, de fato, como você acabou falando, fã é o que vem com o tempo. A pessoa vai te analisando, conexão, vai gostando. Com relacionamento. É engraçado que existe aquela pessoa que às vezes posta nas redes sociais, aquele amigo, e no começo todo mundo que brega. Quem falou isso pra mim foi o Rafael, do Rafael Obra. Sim. Ele conta que ele fazia os amigos... O pessoal, você tá queimando a profissão, você tá fazendo negócio... Tá ridículo, cara. Por que você tá fazendo isso? E hoje, além de ser elemento de captação, ele se tornou elemento de referência. Exatamente. Diante disso. Mas demorou. Demora. Agora, como convencer um empresário de investir em algo que ele não conseguirá ver o resultado no curto prazo? Eu vou falar para você particularmente. Eu já investi em estratégias de marketing que a gente viu em 1, 2 meses que não deu resultado. O que a gente fez? Vamos para outra. Sei lá, certo. Um outdoor, por exemplo. Botamos um outdoor. Vamos botar o caixa esse mês. É outdoor ou tráfego? Eu sei que são finalidades distintas. Mas outdoor e tráfego. Vamos botar outdoor. Não veio todo cliente. Quando a gente pega esse dinheiro e coloca em tráfego, nossa! O mesmo dinheiro do valor do outdoor e tráfego é outra perspectiva. Como convencer? E aí, entra você nesse cenário? Em explicar e justificar? É uma missão bem difícil. Porque a gente, além de lidar com todo o mercado, porque o empresário, ele vê mais a parte ali financeira, de viabilidade. Números, né? E a gente vem com essa missão de mostrar que hoje em dia, para você conseguir ter uma marca de sucesso, não é mais sobre números. É sobre o quê? Existem outras coisas ali que você precisa cuidar para você chegar, né, numa longevidade maior. E a gente lida muito com a métrica da vaidade. Que isso acontece muito também. Que é o quê? Então, da pessoa querer sair no outdoor, ela tá no outdoor, ela tá querendo o tempo inteiro ali números de curtidas, de comentários, e não é por aí. Não é por aí. A gente precisa fazer um trabalho que é de relacionamento e conexão. Isso é muito no offline, é muito na base. Porque o que eu sempre falo, a gente tem que pensar numa marca 360. Então, não adianta a gente fazer lá um programa, uma campanha de marketing ótima, grande, um Instagram perfeito. O cliente chega na sua loja, tudo aquilo vai para água abaixo. Porque ele não é atendida aquela expectativa que ele criou da sua marca. Entendi. Você está dizendo, às vezes a gente gasta uma grana para trazer o cliente, captar ele. Exato, mas você não está preocupado em educar ali o seu colaborador que vai receber esse cliente lá dentro. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ser um 360. A gente tem que falar a mesma linguagem em todos os pontos de contato com a marca. Agora, existem elementos que acabam sendo padronizados em todas as marcas? Porque assim, você acabou de falar de 360. Eu tenho 360 num advogado, eu tenho 360 num médico, eu tenho 360 num spa. Sim. Eu imagino que dentro desses 360 graus, para elevar a marca, existem elementos comuns e elementos que vão ser específicos para cada negócio. Exato. Quais seriam elementos comuns hoje que você vê dentro, assim, cara, seja um advogado, seja um engenheiro, seja isso, se eles quiserem levar a marca deles para outro nível, todos vão ter que pensar nisso. Principal para mim que eu vejo de cara, autenticidade. A pessoa tem que ser verdade. A pessoa tem que ser de verdade, senão não se sustenta, Felipe, não se sustenta. Então, para mim, a autenticidade de todas as marcas, independente de produto ou serviço, é a autenticidade. Mas o que é autenticidade na prática, assim? Me explica num exemplo. A pessoa respeitar a essência dela. Eu falo assim, quando a gente cria uma marca, tem que ter uma história atrás. E você tem que bancar aquela história. Porque essa é a sua marca, essa é a sua verdade. A gente não consegue vender algo a longo prazo se não é verdade. Então, assim, as pessoas precisam olhar para se entender. Eu sempre faço uma pergunta. O que para quem? O que para quem? Isso tem que estar muito claro.
Isso é um trabalho de você ser autêntico com você mesmo, com a sua essência, para que você veio, qual que é o seu propósito, para você daí desmembrar suas estratégias. Mas você acha importante nesse cenário, quando você fala de história, incluir a história sempre dos founders, dos fundadores, de onde veio, ou não necessariamente? Porque eu tenho founders que são pessoas, sei lá, o Luciano Hang. Ele aparece, ele escancara, ele tá aqui. Mas existem empresários que são completamente low profile, que você não sabe nem sabia que eu era dono da empresa. Mas empresas, por vezes, são empresas de sucesso. Exato. Acontece. Agora, como você acha que é necessário hoje, ou faz muita diferença o dono aparecer, ou tem como criar um branding sem a imagem do dono? Com a imagem do dono, o resultado é completamente diferente. É. Isso é garantido. O que acontece? A gente vem numa transação, eu falo, a gente vive numa era que a gente está indo do transacional para o experiencial. Tá. Isso precisa ter gente. A gente está vindo num pós-pandemia, isso já vinha acontecendo. Todo mundo escuta, humanização das marcas, humanização das marcas. Eu acho que é algo que já vem até sendo um pouco batido. Depois da pandemia, isso veio muito mais. Então, as pessoas querem o quê? Elas querem se relacionar, elas querem escutar a história. Gente, o ser humano é movido à história. É verdade. Desde a época das cavernas, se a gente for ver. Cara, desenhavam histórias, contavam histórias nas paredes das cavernas. A gente gosta de histórias. Isso conecta, isso encurta prazo. Um produto para eu, por exemplo, colocar ele ser um sucesso de vendas, a gente tem que penar muito para esse produto aparecer. Ele tem que superar as expectativas de quem tem contato com ele, a qualidade de tudo. Se eu trago esse produto, mas eu trago uma conexão emocional junto, nosso caminho curta. Venda é conexão emocional. Conexão emocional se dá com pessoas. Agora, como fazer isso sem dinheiro? Porque tem muitas empresas que começam. Exato. E uma empresa hoje, às vezes ela tem um caixa, eu vou agora falar caixa para marketing, tá bem? Sim. Às vezes ela tem um caixa dela. Muitas empresas, eu entrevistei aqui a clínica do Dr. Baltazar Sanabria, eles disseram que é uma política interna sempre no mínimo 7% do faturamento ser para marketing. São poucas empresas que pensam isso, que tem de fato um budget de percentual estabelecido. Se a minha empresa crescer, meu marketing cresce, meu budget para marketing cresce. Não necessariamente. Tanto que eles, eu digo isso porque foi falado no podcast, aqui em Mato Grosso do Sul, mês passado eles investiram R$100 mil em outdoor. É muita grana para outdoor. É muita grana. Para outdoor só. É muita grana para outdoor. É muito. Ok, não sei qual é a estratégia que eles têm usado, mas narraram que tem dado certo, pelo menos diante do crescimento exponencial que tem sido gerado. Mas poucas empresas, número 1, têm grana para investir em marketing quando começam. Nós sabemos hoje que a maioria das empresas, principalmente nos primeiros 5 anos, é aquele grande desafio. Será que eu cresço ou não cresço? Mas imagine uma empresa que quer, de fato, estabelecer um posicionamento de marca para daqui a 5 anos. Estou começando hoje. Daqui a 5 anos eu quero ter um posicionamento. Deveria começar agora, então. Sim, claro. Mas agora eu estou com um budget baixo. Você tem uma caneta e uma Bic? Tem uma caneta, uma Bic. Uma Bic, um papel e uma Bic? Papel, tá aqui, pronto. Um papel e uma Bic. Fechou. Isso aqui ficou barato. Escreve um recadinho para o seu cliente. Manda algo escrito à mão para o seu cliente, quando você for entregar um produto. Existem pequenos detalhes e estratégias que você ajusta dentro da sua jornada do cliente, que não é sobre valor. É um valor sentimental. É um valor o quê? Do cliente sentir que você cuida dele, que você se preocupa com ele, que ele é importante para você de uma maneira. E isso não necessariamente envolve grana. Me dá um exemplo. Hoje você já tem uma carteira de clientes que você atendeu e me dá um exemplo de um caso específico que foi uma sacada muito legal e que você percebeu nesse sentido de humanização que fez muita diferença para os clientes. Por exemplo, tem uma campanha que me marcou bastante. A gente fez uma campanha, foi inclusive para a Trousseau. Eles fazem todo ano a Trousseau do Bem. Ok. Então, durante esse mês na loja, todos os clientes que compram parte dessas vendas são revertidas para alguma instituição de caridade. E nesse ano, no final da campanha, a gente pegou a relação de todos esses clientes, fizemos um cartão personalizado escrito pelas crianças da instituição beneficiada
E essas crianças enviaram esse cartão em agradecimento personalizado para cada pessoa que comprou. Não importava o valor que a pessoa comprou na loja, mas a pessoa recebeu aquele cartão com uma mensagem de uma das crianças, com uma fotinha e tudo mais. Assim, isso foi incrível. As pessoas realmente se sentiram parte daquilo ali. E essa é uma das grandes sacadas, e essa é uma das estratégias que as marcas de luxo usam. As pessoas se sentirem parte da marca. Por que a gente vê hoje tanta marca de luxo indo para hotel, abrindo restaurante, fazendo pop-up store em tudo quanto é lugar? Porque elas querem entrar o quê? No lifestyle dos clientes. Porque daí elas trazem, os clientes vivem aquilo ali. Por exemplo, eu vou no hotel, tá minha marca preferida, tá ali Dolce & Gabbana, vestindo aquela piscina, um saguão daquele hotel. Que não tinha nada a ver com roupa, a priori, que é às vezes o core business dela, é o produto dela, é esse. E ela tá ali. E ela tá ali, ela tá fazendo parte daquilo ali. Então, isso é muito importante. E essa é uma estratégia que a gente vê. Hoje em dia, por exemplo, a rede hoteleira, ela recebe muito investimento do quê? De marcas de luxo. O que antes não acontecia. Então, marca de luxo sempre tá o quê? Em hotel, em restaurante, no turismo tá muito ligado, porque a gente também vem de um mundo louco que as pessoas querem o quê? Escapismo o tempo inteiro. Então, as pessoas o quê? Querem viajar, querem sair, querem ir pra spa. E onde que a galera que entende de marca, que tem 200 anos de marca, tá indo? Para esses lugares. Agora, você... Tem até uma frase engraçada, eu falo assim, dizem que as pessoas não querem mais só usar o logo, elas querem comer o logo. É então, verdade. é esse desejo que as marcas criam nas pessoas. Você parar para pensar que hoje você tem, na Europa, padarias da Louis Vuitton, você fala, ué, mas por que tá fazendo ali vendendo um doce, um café? O que tá acontecendo com isso? A gente tem tudo. Vamos ser hotéis das marcas. As marcas que não têm hotéis, elas se juntam, fazem collabs. Bulgari é loja, agora de repente Bulgari é hotel. Com outros hotéis e criam. E isso está por anos conectivos. Outra tendência que está muito em alta também das marcas de luxo com hotéis, chama Made in Hotels. As marcas o quê? Fazem produtos em collab com outros hotéis. Então, por exemplo, tem até uma marca, Frame, fez uma collab com Ritz, de Paris. Fizeram uma marca de roupas, era para vender na boutique do hotel. Só lá? Só lá. Hoje já tá para fora, em outras lojas. Tem até um corner na Harrods que vende essa collab. Então, assim, as pessoas vão mudando. Então, hoje, daqui uns tempos, a gente não vai mais falar, comprei isso em Paris, comprei isso na França, whatever. A gente vai falar, comprei isso no Ritz. Comprei isso no Demarque, comprei isso no Savoy. Hoje um dos maiores grupos, se não me falo, o maior grupo de luxo do mundo, LWHV, né? Que acaba, muitas pessoas pensam só na Louis Vuitton, mas de fato dentro do grupo do Fizeram até agora um trem agora, que dentro do trem é uma experiência surreal. Eu quando vi o organograma desse grupo, eu fiquei surpreso que eu não sabia que eles tinham correlação com marcas de luxo tão intimistas entre um e outro, desde de relógios como da Tag Heuer até champanhes como da Veuve Clicquot. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando você descobre que elas estão interconectadas debaixo do mesmo grupo. Agora... Todos compartilham ali o mesmo DNA. DNA de marca. Agora, quando acaba sendo, ou faz sentido, acho que a expressão, se não me engano, é um spin-off, né? Que sai dentro de uma empresa, começa a crescer e começa a ter um setor específico, estou falando para quem não sabe, um setor específico, e começa, então, a criar esse setor específico não usar o mesmo nome da empresa-mãe. Porque eu já vi setores saindo da empresa-mãe, não dando tanto certo, e queimando a empresa-mãe. Então, quando parcerias fazem sentido manter o nome original e quando parcerias estrategicamente. Sensibilidade para isso, né? Para ver realmente quais marcas estão sendo associadas ali. Eu acho que o principal é o quê? Qual é a essência da marca, qual o DNA, qual o público quer. Isso diferencia muito ali dentro. Você, Bia, tá... A BF existe quanto tempo hoje? 3 anos. 3 anos. É recente. Né? É recente, hoje, 3 anos. E você não fazia isso antes? Não. O que você fazia antes? Conta um pouquinho pra gente. Como é que veio essa ideia, mas para entender o que você fazia antes, para essa inspiração da BF Branding? Eu já empreendi há alguns anos atrás. Eu tive
sempre gostei de coisa diferente, sempre fui muito inovadora. Acho que isso é meu. Tá. Então, eu tive um nail bar. O que é um nail bar? Essa eu não morava conheço. em Londres, e lá eu conheci, lá esse conceito é muito comum. É um bar que as mulheres vão, então tem um bar normal, bebida, comidinha e tudo mais. E para fazer as unhas. Ah, nail mesmo, nail bar. Tá. Exatamente. Nunca ouvi falar. Então, isso lá na Europa era... Isso é o quê? Eu tô falando isso foi em 2011. Lá era bem comum. E aí eu vim pra cá e trouxe. Inclusive, o nail bar que teve aqui foi o terceiro do Brasil. Eu montei aqui. Fazia um e falava, vê uma cerveja. Tomava. Vê um drink. Era isso. Exatamente. Tá. Então, eu empreendi isso alguns anos atrás. Não deu certo. Eu não consigo imaginar o pessoal daqui pronto pra isso. Não deu. Assim, acontecia, mas assim, o pessoal aqui gosta, por exemplo, se eu vou num barzinho tomar um drink, eu vou sentar ali na calçada, que eu vou ver todo mundo que vai passar. Não tem aquele momento, né, de ter o momento das amigas, das mulheres e tudo mais. Então, assim, mas foi um excelente período, foram 2 anos, foi ótimo. E aí eu fui pro governo do estado. Entrei no cerimonial do governo e por lá... Era cerimonialista. Cerimonial do governo. E por lá eu fiquei 10 anos. E assim, na assessoria direta de políticos, de pessoas que estavam ali. Então, essa parte da humanização, de marca autonomia pessoal... dentro desse setor de cerimonialista? Você podia inventar ou brincar alguma coisa? Não. No governo a gente é um pouco mais regrado. Regrado, tá. Fiquei até pouco tempo no cerimonial, porque daí eu já fui para o gabinete do governador e ali eu fiquei por esse maior período. Okay. Depois passei para alguns secretários e nessa assessoria direta, então de marca pessoal. Então ali já vinha muita coisa, né, que a gente via da questão da humanização, de como cuidar de uma marca, porque querendo ou não na política você cuida de uma imagem pessoal. Claro. Do produto. Então isso comunica muito bem com um novo momento. Mas quando você estava dentro do gabinete, a ideia sua... Você estava ali no gabinete na área de... Assessoria direto. Assessoria direta. Mas era uma perspectiva de cuidar da imagem do governador? A gente acaba de tudo, a gente cuida da agenda, de tudo. Entendeu? Tem um pacote completo, vamos dizer, de assessoria. E entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. Depois de 10 anos, você falou, chega. Sim, chega. Eu tinha um propósito, sempre tive um propósito de fazer a mais. De impactar, de fazer alguma coisa diferente. Então, eu já estava com esse sentimento dentro de mim, não, preciso enxergar um outro viés ali que eu não estou enxergando. Início, eu engravidei, tive minha filha mais nova e ela nasceu com um problema de alergia alimentar muito grave. E, querendo ou não, no governo, eu entrava às vezes 6 horas da manhã, saía 11 da noite. Fala que funcionário público não trabalha e funcionário público trabalha muito. Então, e eu comecei a me questionar porque eu precisava de tempo para ficar com ela. Entendi. E nisso veio a pandemia, eu fiquei home office, porque eu ainda estava amamentando. E aí eu comecei a criar algumas coisas, comecei a ajudar algumas pessoas, assim, dar algumas consultorias, porque na pandemia todo mundo se viu querendo se reinventar, mudar a sua marca, impactar no digital. E eu comecei fazendo, até que entre amigos, conhecidos. Eu falo que começou meu celular em um sonho. Um sonho de poder sair de um serviço. Mas você já usava redes sociais para fazer Como é que era a sua rede social? Hoje a sua rede social é uma rede social, pelo que eu percebo, que você se posiciona dentro do que você oferece. Sim. Mas antes não era essa perspectiva. Nada. Eu tinha um Instagram para falar da alergia alimentar da minha filha. Era o que eu tinha. Não tinha nenhuma outra tipo de movimentação. E aí eu comecei, quando eu vi eu já estava mais fora do que dentro. Nisso eu estava com 40 anos. Falei, não, vou virar a chave. Aí todo mundo disse, é louca. 40 anos, vai começar? Com 40, estabilidade e tudo mais, né? Aí eu falei, não, vai dar certo. E fui. E pediu pra sair? Pedi pra sair. Mas no primeiro momento não consegui sair, mas aí fizemos um combinado. Mas a ideia, Bia, de você dizer que vai agora trabalhar com algo, número 1, me corrija se eu estiver equivocado, que não tem mercado local diretamente, eu tô querendo dizer, eu pelo menos não me lembro de várias. Tem uma agência de marketing, tem uma agência. As agências talvez trabalhem nesse sentido, mas ninguém exatamente. O que você faz? Não, eu trabalho com branding. Ponto. No começo foi meio difícil, porque o que era a primeira coisa que eu falava? Assim, eu não sou agência de marketing. É isso, para conseguir distinguir isso. É eu não sou agência de marketing. Pode continuar com a sua agência. Todas as minhas conversas, não sou agência de marketing. O meu papel vai além. Eu sempre entrei dentro de loja. E assim, a minha experiência
já tendo tido outros negócios, é porque assim, eu enxergava o lado do cliente. Então, eu não olhava aquilo ali como uma ação. Eu sabia a dor que ele estava sentindo. Eu sabia se ele tinha um estoque parado que ele precisava vender. E normalmente o marketing em si, quem está ali por trás do computador, não imagina como que é tá do outro lado. Eu imaginava como ele não conseguia, às vezes, passar uma instrução para o colaborador dele. E o que a gente precisava interferir ali. E aí foi assim, foi na prática que eu fui desenvolvendo o método. E você foi estudando, aplicando. Estudando e aplicando, estudando e aplicando. E quem foram, assim, seus primeiros clientes que você lembra hoje, assim, que te deram oportunidade para que você pudesse testar? Vou usar essa expressão porque todo mundo que começa numa área, por mais que já tenha conhecimento, ele testa aquilo que sabia. Testar. Camila Abreu, uma artista plástica, foi incrível. A gente começou um trabalho juntas. Ela começou a pintar aquarelas, era um hobby dela. E aí ela queria mostrar esse trabalho, queria monetizar esse trabalho. E aí a gente fez um projeto bem legal juntas. E eu acho que isso fez uma diferença bacana ali no meu início. E aí foi tudo muito rápido. Porque 3 anos é... foi rápido. Aí quando eu já vi, por exemplo, eu estava atendendo a Trousseau, que estava chegando em Campo Grande. Mas esse contrato desses clientes com você acabava sendo... É um contrato o quê? Por um job específico? Mensal? Não, eu estava pegando mensal, abraçando, entrando na empresa. Vamos montar a empresa. Você me paga por mês e eu vou fazendo... De visitar a obra e de fazer o que fosse preciso para aquela marca. Porque você ganhava um salário bom, Exato, eu posso dizer, dentro do estado. Da média brasileira, pelo menos, você ganha um salário... Sim, eu tinha um bom salário. Confortável. Sim. Pagar uns 15 mil lá no estado? Por aí. Por aí. Imagino que assessoria de governo vai ser isso aí. Essa média. Você abrir mão, essa é a grande questão, de um salário hoje, de uns 15 mil reais, para iniciar um empreendedorismo. Por mais que muita gente fale assim, não precisava, mas era 15 mil para gastar. Lógico, não faz diferença. Mesmo que não precise. Com uma filha tratando em Campinas, em São Paulo, que era o que acontecia na época. Com certeza você cria despesas e cria um padrão de vida em cima do que você ganha. É normal. E de repente você inicia no mercado que não existe, traz com uma tabela que é difícil você especificar em cima de quem, porque você não tem meio que precificação. Eu comecei cobrando R$300. É isso. Mas eu acreditava. Uhum. Eu acreditava. E eu tinha muito traçado o que eu queria. E eu sempre fui de ler muito, estudar. Então eu via e falava, gente, isso falta, isso não tem, isso ninguém faz. É isso que eu vou fazer. E eu comecei fazendo o que era diferente, o que ninguém fazia. Eu tenho a sensação de que muitos empresários querem... aliás, os livros de autoajuda vendem tanto porque a gente quer um passo a passo. A gente quer... O que eu preciso fazer para criar músculo? Se você levantar esse peso 16 séries, 3 vezes, tantos dias, e tomar isso, e fizer isso, o músculo vai crescer. Tá, pode ser que a pessoa não faça, mas ela quer o manual. Né? Eu imagino que as empresas, da mesma forma, elas querem um manual de como eu faço para isso. E o grande defeito das agências de marketing acabavam sendo exatamente, você precisa de 3 posts. Exato. Você precisa algo muito engessado. Eu nunca tive nada engessado. No meu trabalho, eu nunca ofereci, eu vou fazer 3 feeds, 5 stories. Não. Eu fazia o que era preciso. Se eu tinha que ficar o dia inteiro naquela empresa, fazendo uma captação, ou criando uma jornada de cliente, eu ia ficar. Agora, é mais importante... Eu não tinha limite. A realidade... Lógico que ambos são importantes, mas é mais importante. Se eu fosse dar prioridade naquilo da experiência do cliente quando ele chega na empresa ou naquilo que é a mensagem que a empresa traz fora dela. No que ele sente. Sabe por que eu digo? Eu digo, vou dar um exemplo, Dr. Fernando Novaes, já veio aqui conosco, você também o conhece. Eu conheço as duas realidades porque minha esposa fez cirurgia plástica com o Dr. Fernando. Existe uma realidade que eu assisto Dr. Fernando nas redes sociais, em outdoor. É uma imagem que eu recebo dele. E existe outra realidade, logicamente, que fez a gente contratar ele, que foi a experiência da jornada do cliente dentro da clínica. E essa experiência vocês dois nunca mais vão esquecer. É verdade. Você pode esquecer o que ele postou. É verdade, isso é verdade. Mas o que vocês dois viveram ali com ele, a experiência que vocês tiveram, vocês nunca vão esquecer. O que a gente sente, a gente não esquece. Por isso que eu falo, a gente precisa trabalhar com sentimento. Venda é conexão emocional. Tem uma frase que eu vi esses dias que fala assim:
Antigamente, no passado, para você manter o seu emprego era necessário força. Hoje em dia, a gente precisa o quê? De cérebro. Mas no futuro a gente vai precisar do quê? De coração. Entendi. É sobre isso. Agora, eu fico imaginando, eu vou puxar pro MyJob. A maioria dos casos que a gente faz é uma entrega, é um pacote que eu entrego. Então, eu vou fazer uma cirurgia plástica. Tem uma jornada, né? Eu vou falar do exemplo que nós tivemos, como estamos, o Dr. Fernando. Nós tivemos, desde o momento antes do contato, Todo pré-operatório. Uma Tivemos a jornadinha contato muito com linda, ele. muito bem definida. Doutor, eu não vou contar alguns detalhes, só vai ferrar a jornada da surpresa dele que ele faz. Né? Exato, Mas tivemos dentro da jornada dele algumas surpresas. Itens de encantamento. De encantamento, entre outros elementos. Depois da cirurgia também o pós foi um diferencial. Não parou por ali. Não parou por ali. Foi uma baita jornada. Acabou. Ele fez um pacote. Lógico que o serviço essencial era assinar o contrato, que mas existe um pré, um durante e um pós, mas acabou. Ele fez o pacote, ele me entregou o pacote. Uhum. E agora pode ser que eu queira voltar, pode ser de propósito, fazer uma outra cirurgia, mas entregou. A maioria das empresas que trabalham com produto de forma semelhante também é isso. Vou lá na Trousseau. Teve tudo isso, cheguei lá, um cheiro maravilhoso, talvez uma musiquinha, teve todo esse ambiente, talvez um procedimento operacional padrão em que o cliente, ele me atendeu de um jeito, lembrou meu nome, comprei uma colcha. Fui embora, acabou. Hotel. Me convenceram, eu fui lá pro hotel, maravilhoso, tive uma experiência de uma semana com a minha família, lindo, fui pra casa, acabou. Não pode deixar acabar. Mas quando eu digo acabou, eu quero dizer, eles me entregaram o produto. Sim. E produtos de serviço continuado? Eu imagino a dificuldade dele. Dou um exemplo, MyJob. Agora vou fazer uma consultoria gratuita do MyJob aqui. O MyJob... Você vai suar muito mais. O MyJob não é um serviço que você consegue entregar, porque às vezes eu tenho um cliente que, tá bom, eu vou fechar um contrato com você de 2 anos e eu vou estar aí todo dia. E você vai ter que encantar ele durante 2 anos. Esse é o... Facilitar a vida dele aqui. Fazer é fácil o restante. Quero ver o cara conseguir encantar. É tipo casamento, gente. É casamento. Encantar a mesma mulher durante 10 anos, 15 anos. Mas a gente não faz isso com casamento? Toda relação, seja ela Mas pessoal, essa aqui é bem mais difícil. profissional. Mais difícil do que o casamento? Não. Do que os outros produtos. Não. Do que o casamento, não. Quer dizer, meu casamento nem é tão difícil hoje já tá benção, né? Já é leve. A gente tem que pensar como uma planta. Uma planta todo dia, você não tem que regar, você não tem que cuidar, dar a manutenção necessária, é isso. Relacionamento é isso. E a gente precisa se relacionar e se conectar com o nosso cliente. Não importa a forma, a gente tem que estar preparado para isso. Esse é o novo momento, essa é a nova regra de consumo, vamos dizer. Porque senão a gente perde. Hoje em dia, gente, o mundo é extremamente pluralizado. Você abre aí seu celular, você consegue comprar todos os itens. Ah, tá, por que você... O que você vai dar de diferente para o cara não entrar no celular e pedir online? Que ele vai receber na casa dele, sem nenhum esforço, não vai pagar o frete. Se ele não gostar, ele vai pedir um código reverso e vai mandar de embora. E qual é o consumidor é isso? Né? Exatamente. Nos dias de hoje, na correria, olha que facilidade. Mas por que você vai fazer esse cara gostar de entrar na sua loja, de ser atendido por você? Então é isso. A gente tem que ficar analisando o mercado e trazer possibilidades do quê? De relacionamento com o seu cliente. Para você ter uma ideia, a Chanel, ela fez agora na Inglaterra e ela vai replicar para todo mundo. Ela criou um ateliê específico para quê? Para reparo. Então, você tem uma roupa da Chanel, um botão que caiu, uma alça de uma bolsa que estragou um cinto. Você vai lá, eles vão reparar o seu produto sem nenhum custo. E vão te devolver o seu produto novo em folha. Isso é o quê? O que a Chanel está fazendo com essa ação? Mantendo o relacionamento dela com o cliente. O cliente dela que comprou ela 10 anos atrás, ele ainda vai se relacionar com ela em algum momento. Então, eles construíram esse ateliê somente para isso. É uma loja, um ateliê da Chanel só para reparo. Eles fizeram esse primeiro piloto, é na Inglaterra, se eu não me engano, e agora eles vão replicar para o mundo todo. Ou seja, hoje acaba sendo uma burrice uma empresa que não tem um cadastro da base de clientes dela. Exato. Uma cliente que não sabe para quem ela vende. Ela não sabe qual que... A gente tem que antecipar desejo, tá? Qual que é o desejo do seu cliente?
Uma das estratégias do mercado de luxo é o quê? Trabalhar antecipação. Então, você tem que antecipar. O que seu cliente quer? O que seu cliente está buscando? Qual que é a dor dele agora? Você tem que estar antecipando isso tudo o tempo inteiro. E colocando ali na sua jornada, no seu trabalho. Trabalhando a exclusividade, trabalhando a escassez. São N itens. Agora, uma das coisas que faz uma grande credibilidade numa empresa é exatamente o que as pessoas falam a respeito dela. Sim. Né? Exatamente o boca a boca, ele tem um impacto gigantesco, muito maior do que até mesmo... Você pode fazer 1000 estratégias de marketing, mas se a minha amiga, se o meu amigo falaram, cara, vai lá que é bom, pronto. Você não precisa nem falar nada. Exatamente. Agora, como esse boca a boca hoje faz... E analisando esse boca a boca agora e levando ele para o mundo dos influenciadores, eu já vi experiências de empresas com influenciadores que eles disseram, foi fenomenal. Eu já vi empresas de influenciadores que disseram, foi uma droga. Semana passada eu entrevistei aqui no My Business, aqui a influenciadora daqui do Mato Grosso, a Caju Indica. E a Caju compartilhou um pouquinho de algumas experiências dela como influenciadora, de que teve clientes que chegaram para ela e disseram assim, não quero, você fez um post lá, gravou, não veio ninguém na semana seguinte. E ela falou uma droga, ela falou, nem quero você também, porque você não entendeu o que ela falou. Exatamente, as pessoas confundem o que é um influenciador. Uma ação com influenciador não é uma ação de venda, ponto. Não é, porque a gente... Não é, o cara não é o seu contrata vendedor, numa Black Friday exatamente para pensar, para vender a Black Friday, não seria isso? Não, ele vai vender o quê? A sua essência, o seu conceito, o pertencimento da sua marca, o desejo de você participar dessa marca. 2 perguntas. É sobre isso. A primeira, quando é o momento da empresa contratar um influenciador? E a segunda, qual o melhor tipo de influenciador para a empresa? Depende muito do nicho. Ok. O momento... Vamos para a primeira pergunta. O momento. O momento. O tempo inteiro. Eu não vejo... Você acha que uma empresa acabou de começar? A pessoa acabou de começar, ela tem um budget pequeno. Colocar influencer? Coloca. Lembra que ela às vezes não tem como colocar em 1000 opções. O que acontece? Influencer hoje, a gente não tem que pensar naquele influencer uau, que tem milhares de seguidores. Tem que ser um ticket mais caro. Exatamente. Lógico. Um amigo que tem ali 800 seguidores no Instagram, que sabe falar legal, ele já pode ser seu influenciador. Não necessariamente você não vai gastar. Lógico que no story dele deve estar aparecendo 80, 100 pessoas, mas... Exato. Hoje em dia os micros, eles dão muito mais resultado do que os macros. Isso daí engaja mais. É comprovado, comprovado. Traz muito mais verdade, enfim, são N questões. Então, isso o tempo inteiro, porque assim, é muito mais fácil você vender o seu produto, o seu serviço com outra pessoa falando do que você aparecendo ali, ó, compra de mim por isso, ó, eu faço isso, eu vou te entregar isso, porque 1 hora de conversa comigo eu vou resolver a sua vida. Mas você acha que micro-influenciadores hoje tem mais... você aportaria mais em micro-influenciadores ou em grandes influenciadores? Gosto muito, tem muito resultado com micro. Ah, é? É impressionante. É impressionante. Porque você acha que os grandes, as pessoas já sabem que às vezes é um patrocínio, já sabem às vezes que é uma parceria. Às vezes, assim, o que acontece? Como eu falo, que vem da conexão emocional, para você conseguir a conexão, você tem que ter genuidade, tem que ser autêntico, tem que ser mais verdadeiro. E isso no micro a gente consegue mais do que com o macro. Até porque o macro, eu tenho um amigo, ele é um influenciador, hoje ele tem no Instagram dele, lá de São Paulo, tem mais de 700 mil seguidores, já é bem grande. Sim. Mas hotel normalmente ele não gosta de fechar parceria, ele gosta de pagar. Sim. Mas ele tem que, reiteradamente, quando tá no hotel, falar, gente, estou dizendo que é bom, porque eu acho que é bom e eu quero dizer que é bom, mas eu não tô ganhando nenhum real por isso, não. O cara tem que ficar explicando, tudo parece que ali é uma publi. Exatamente, porque como ele já é um influenciador de outras marcas, e de fato quando ele tá falando de uma que não é... O cara quer ser genuíno e tem que E às vezes as pessoas não acreditam. Será que é bom mesmo? Você tá ganhando pra falar que é bom, entendeu? E às vezes ele tem que dizer, gente, eu tô dizendo que é bom mesmo. Com micro a gente nem pensa nisso. Não pensa. E isso cresceu demais, porque, gente, você olha hoje, é todo mundo fazendo propaganda de todo mundo. Onde que tá a verdade? A gente não sabe. Então, com o micro, a gente consegue diminuir isso. Além de que é mais barato, né? Você entrar num cara de 800 mil seguidores, a pessoa nem sabia que ia ganhar. Nossa, vai me pagar? Se você pedisse, eu até fazer de graça. Exatamente. E o trabalho fica um trabalho de verdade. Você consegue ir construindo a sua marca. A não ser que você queira dar um momento de você dar uma tacada enorme, de você explodir sua marca, ok. Você vai no macro. Mas se você quer ali, fazendo um fortalecimento,
né, mostrando a essência da sua marca, um trabalho que você tem um pouco mais de prazo para consolidar, cara, aposta no micro. A pessoa tem a vontade de que a marca dela seja vista como uma marca, e agora a expressão de luxo, mas de luxo no sentido de ela quer inclinar para o high ticket. Uhum. Mas o produto dela ainda é barato. Se imediatamente ela sobe o preço, ela quebra. Se ela manter para o público-alvo dela, que é o público ainda que paga low, ela não consegue crescer. A chave dela. Como resolver esse cenário? Eu falo que a gente começa pelas beiradas. Então, você começa ali estruturando a sua jornada do cliente, estruturando a sua essência, estruturando a sua história e deixar muito claro aonde você quer chegar, quem você quer impactar. Porque se a gente tem certeza aonde a gente quer chegar, para quem a gente quer vender, a gente consegue estruturar esse caminho. Óbvio que a gente precisa, às vezes, como que é o produto, a gente precisa elevar a qualidade desse produto, a gente precisa dar uma virada de chave ali na sua produção, na sua embalagem. Talvez o brigadeiro gourmet, que é o exemplo que a gente está falando. Por exemplo, vou vender essa xícara assim, eu entrego ela assim. Não, eu vou lá, vou colocar ela num saquinho de algodão, com um lacinho. Nisso eu vou mudando. Então, a gente vai virando pequenas chaves ao longo desse processo para conseguir chegar no destino final. Hoje você acaba desenvolvendo o seu serviço, na maioria das vezes, ainda é como um cliente mensalista, porque eu acho difícil, às vezes, um job específico fazer esse posicionamento. Lógico que eu imagino que às vezes possa ter um lançamento, alguma coisa que é específica. Ou a maioria dos seus clientes acaba te procurando para um job específico, vai fazer um lançamento. O Felipe foi muito engraçado. Eu falo que começou meu celular e um sonho, né? E eu fazia especificamente o Instagram. Então, eu era a minha equipe. Então, eu que ia na loja, eu filmava, eu fazia a captação, eu editava, eu fazia o copy, eu fazia a postagem, eu fazia o planejamento, eu criava a jornada do cliente e fazia o evento da loja se precisava. Eu fazia tudo. Tudo. E aí, as coisas foram aumentando. Então, comecei a ter equipe e tudo mais e fui focando muito, porque eu sempre tive muito definido onde eu queria chegar. E aí, assim, nesse processo, eu precisei me despedir de alguns clientes, principalmente desses clientes de gerenciamento. Outros clientes se despediram de mim também porque não entendiam essa mudança, porque eram acostumados o quê? Comigo dentro de loja, ali com o meu celular. Hoje em dia eu já tenho um videomaker com uma câmera que é o triplo do valor do meu celular. Mas queriam a Bia ali, mas eu não conseguia mais estar ali fazendo. Então, muitos clientes não entenderam esse crescimento, porque o que eu sempre explicava, eu vou te dar mais resultado se eu ficar pensando por você e criando estratégia, do que eu ali fazendo um vídeo do dia a dia da loja. Então, isso foi mudando. Comecei a fazer ativações de marcas para as lojas para quem era meu cliente, cliente de redes sociais. Nisso, eu comecei a ser procurada das outras marcas para fazer essas ativações para elas, mas eu já não cuidava do Instagram delas. Então, comecei a fazer só as ativações para essas outras marcas. E aí as coisas foram acontecendo. Então, hoje na minha carteira eu tenho clientes que não me largaram, eu crescendo, que eu continuo fazendo post para eles diariamente. Tenho os meus clientes de consultoria, de posicionamento de marca, isso tanto de marca pessoal como de outras marcas. E tenho os meus clientes de eventos, de criar ativação de marca. Então, vou lançar um produto, eu quero fazer uma ação diferente, quero fazer algo diferente aqui na loja para receber esses meus clientes para falar desse novo produto. Eu entro, crio todo o conceito dessa ativação, como que nós vamos fazer, quem nós vamos convidar, faço todo esse trabalho de RP também, quem a gente vai convidar, como que a gente vai convidar, que experiência a gente vai colocar nessa ativação, visando alcançar isso, mostrar aquilo. E eu crio tudo isso. Então, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente e eu fiquei com esse leque de atuações que hoje eu faço com a BF. Qual que você gosta mais? Fala pra mim, assim, particularmente, assim, a que te dá mais... Lógico que tenho total convicção que você se dedica em todas, que você tem prazer em todas, mas, assim, aquela que te dá mais prazer. Como um dos meus maiores propósitos de vida é impactar positivamente tanto na minha vida pessoal, como quem, né, se conecta comigo pelo trabalho, eu amo ver transformação. Eu amo ver propósitos sendo cumpridos. Então, a parte da marca pessoal, de
sentar com uma pessoa, ó, hoje em dia eu tô assim no meu negócio, eu me posiciono assim no mercado, mas eu quero aquilo. Então, criar essa jornada para mim, isso eu sou apaixonada. E já aconteceu de pessoas te procurarem na pessoa física? Sim, eu atendo. Porque hoje existe muito uma Sim. questão, né? Hoje em dia não existe mais de pessoa física. Todos nós somos uma marca. Você é uma marca, eu sou uma marca. Ela é uma marca. Nós somos marca. Exato, porque foca até porque aquela questão da conexão que você estava falando sobre a empresa e o founder, o sócio, o dono, o CEO, o administrador que frase seja. mais clichê, é por trás de todo o CNPJ Tem um CPF. Tem um CPF. É a verdade. Agora... E a ativação de marca é muito legal também. Eu imagino. Produção de evento, pessoa chegar, acho que isso brilha meu olho. Eu ver uma pessoa chegando num evento que eu produzi, a pessoa falando, meu Deus. Uau. É a melhor sensação do mundo. Até porque você sente uma satisfação de conseguir, né? A gente consegue. É um trabalho assim que você entrega, você tem ali o início, o meio e fim, você recebe. Agora, alguém que quer acabar mudando o posicionamento dela de marca, eu quero ser visto diferente. Um exemplo. Quanto tempo, no mínimo, você acha que demora? Em um mês a pessoa não vai ser vista diferente. Em 2 meses não vai ser vista diferente. 6 meses. Tanto é que as minhas consultorias, elas têm períodos de 3, 6, e a gente faz um refresh. E a ideia... Eu incomodo a pessoa. Então, eu gosto que a pessoa muda... Tarefas. Tem tarefas. Onde você corta o seu cabelo, qual academia você treina, qual restaurante você vai com a sua família, que roupa você usa, tudo. E tem coisa que não deve postar. Tudo. Exatamente. Muita coisa que não deve postar. Né? Muita Porque coisa. Porque tem gente que às vezes posta certas coisas e diz, olha... Deus. É ligar e falar, apaga. Acontece. Acontece super. Você sabe que eu fico imaginando esse reposicionamento e parto de um pressuposto que todo mundo que quer um reposicionamento quer um reposicionamento melhor. Mas já aconteceu de alguém fazer um reposicionamento e falar que queria voltar antes? Com certeza. Eu imagino, vou dar um exemplo. Você com certeza sabe, dentro do mercado de luxo, o reposicionamento que está fazendo, por exemplo, a Jaguar agora. Jaguar. Agora saiu o carro. Você viu o carro? Um carro rosa? Ridículo, completamente ridículo. Mas eu tenho um ponto de defesa. Defende. Você sabe que a diretoria nova dele é uma diretoria indiana. Não, morreu a diretoria antiga. Morreu a diretoria antiga, que estava com toda a inspiração e o DNA da Jaguar. Veio uma diretoria nova. Exato, uma diretoria indiana com uma cabeça totalmente... Pró-tribo woke, LGBTQIA+, etc. tal. Exato. Tá. O que eles querem visar? Outro público. Outro público. E é um público que o quê? Se a gente pega essa galera... Vamos falar de K-pop, Coreia. Cara, quando que a gente imaginou que essa galera ia ser embaixador das melhores marcas de luxo? O dinheiro tá na mão desse pessoal. É uma ousadia gigantesca a pessoa, de repente, dizer meu público... Porque se a gente parar para pensar hoje, carros tradicionais, marcas como concorrentes do que era Jaguar, Porsche, a própria Ferrari, carro Lotus, etc. tal. Essa linha de carro. Quem era o público A dela? A gente está falando homens 40 anos para cima, 40 mais. Né? Mulheres também que vão ser dessa idade, normalmente famílias consolidadas. Você vai ter ali um cenário, a maioria do público branco, heterossexual. É um público. Tem outros, lógico que tem, mas é a ênfase. Sim. Agora, de repente, ele falar, não quero necessariamente mais esse público para mim. Eu quero um outro público. Porque com essa nova inovação, lógico, que eu ainda compro um Jaguar que vende aqui na Jaguar no estilo, porque ainda faz no estilo. Mas agora eu quero um novo público. Eu quero um público mais woke. Eu quero um público mais da Coreia lá, das séries K-pops da vida. K-pops lá. Pode ser um baita acerto ou pode ser um gigantesco tiro no pé. Por que não fazer como transição? Porque eles não vieram transição. Se alguém abriu o Instagram da Jaguar hoje... Foi assim, ó. A gente tá em 3 de dezembro. Hoje é 3 de dezembro de 2024. Se você abrir hoje o Instagram da Jaguar, eles apagaram todos os posts. Mudaram o posicionamento total. Mudaram a logo, mudaram os posts. E se eu abrir o Instagram da Jaguar hoje, deixa eu ver se ainda tá rosinha. O Instagram inteiro tá rosinha. Tá rosinha ainda? Vamos olhar. Ó, Jaguar. Ó lá. Tem um rosinha com os e-mails aqui. Tá rosinha. Tá rosinha. E com um carro que não tem nada a ver com a vibe Jaguar. Do que se espera. Eles apostaram.
apostaram nesse público. E se a gente for falar de pesquisa? E é alguém que tem um time gigantesco por trás. Exato. Se a gente for falar de pesquisa, de dinheiro, de posicionamento, do que essas pessoas estão procurando, do que essas pessoas estão consumindo, algum fundamento tem. Alguns tem. Exato. Então, assim, eu não vejo, ok, Na minha baixa experiência, acho que não dá certo, particularmente, não caminharia assim não se eu fosse caminharia contratada. assim, obviamente. Go woke, go broke. Tenho isso na minha visão. Mas, com certeza, isso tem um estudo por trás. E, assim, realmente, esse público tá um consumidor muito forte. Mais do que a classe lá mais antiga, entendeu? Pia, falando exatamente nisso e pensando no mercado futuro... A gente não vai estar sempre aqui. O 40 a mais que compra Jaguar, ele não vai estar sempre ali. E aí, foi toda essa geração. Quem ficou? Quem ficou com essa marca? Até porque quem tá vindo aí é uma outra geração, talvez Exato. mais nessa vaga. E essa geração nova, ela não consome de quem ela não se conecta. Então, se eu esperar secar aqui, o meu público aqui, para poder tentar impactar se eu ficar ali em cima do muro, a ruptura, um hiato que vai ficar, vai ser muito grande. Agora, é interessante pensar que, ao olharmos daqui para trás, a gente vê um mix e uma montanha russa ou uma roda gigante de vai e vem de gerações, mas voltando. Sim. Então, você tem calça com boca larga. Era anos 60. Foi embora. Aí agora você começa a ver voltando calça com boca larga, etc. Tal. Voltou. Mas essa geração, você não tem pressupostos no passado para considerar. É louco, né? Você não tem. Você fala, qual é? Você tá imitando anos 40, anos 30? Você tá imitando década, Idade Média? Você tá imitando o quê? Não tô imitando nada. Essa primeira vez geração vai ser difícil trabalhar o vintage. Qual vai ser o vintage? Você não tem nada. Você não tem assim, é anos 80? Não é anos 80. É anos 70, anos 60, 50, 40. Você tá tentando voltar alguma coisa. Você tá misturando gerações? Também não. Você tá o quê? Eu ia falar ali, hippie, sei lá. Não, também não. Não. Mas realmente é uma geração complicada. Se você hoje fosse contratada, pensando no longo prazo numa empresa, que acaba sendo uma perspectiva de futuro, olhando exatamente isso que está acontecendo. Como você vê esse mercado de luxo no futuro? E quando eu falo futuro, vamos pensar 10 anos. E por mais que 10 anos na nossa cabeça seja pequeno, se você pensar 10 anos atrás... Chegou. Internet, não tinha nada disso, dessa realidade há 10, 15 anos atrás. Como que você consegue pensar para planejar algo que você não sabe, mas imagina daqui a 10 anos? Para mim, um grande ponto que eu acho que toda marca deveria ver como uma janela de oportunidade nos próximos anos é utilizar do conceito wellness. Wellness traduz, que é bem-estar. Bem-estar, autocuidado. O que acontece? A gente é uma geração doente, Felipe. Se a gente pegar hoje o número de doenças mentais, de pessoas depressivas, de pessoas com ansiedade, com transtornos, isso é gigante. Mas como você pensa aplicar essa filosofia wellness num negócio que às vezes não tem nada a ver com wellness? Tudo pode ter a ver. São janelas de oportunidade. Por exemplo, né, uma marca... Por que as marcas de luxo, por exemplo, vamos voltar no luxo, se dedicam em abrir hoje em dia spas? Por que as marcas cuidam... O que é um pet? Um pet é o quê? O que ele dá para uma pessoa? Um cachorrinho. Aquela coisa do bem-estar, da relação, do autocuidado, as pessoas gostam de ter. Você vê hoje em dia marcas que constroem coleções inteiras para cachorro. Mas você pensa, por exemplo, um escritório de advocacia ou um advogado autônomo, como ele pensaria o wellness? Mas ele pode trabalhar o bem-estar, o autocuidado, desde os colaboradores, desde o que ele fornece para os clientes dele, como experiências, de você trazer isso para o seu negócio. Acaba sendo um mix com sustentabilidade. Com tudo. Todo mundo tem que se sentir bem. Essa é a perspectiva. Exatamente. Gente, as pessoas precisam o quê? Eu sempre falo, precisam o quê? De escapismo. Então, as pessoas precisam sair ali daquela operação, até por exemplo, você chega numa loja, você tem um tratamento diferenciado nessa loja, que você vai sentir que você está em outro lugar, você vai viver uma experiência ali bacana. Isso é um conceito wellness para dentro do seu negócio. Não necessariamente que você tenha que ser um spa, um hotel. Não é por aí, mas de criar esses ambientes que proporcionam esse bem-estar e autocuidado. Porque é o que as pessoas buscam hoje em dia. Se a gente pega em números, por exemplo, o tanto que aumentou a venda de tênis de corrida. É insano.
A pessoa nem corre, mas ela compra um tênis de corrida. É verdade. A pessoa nem treina, mas ela compra uma roupa de academia. Porque você vê as próprias ações de marketing. Não sei se você viu a ASICS, esses dias ela fez Esses dias não, tem um tempo já. Um lançamento de um tênis, que o tênis vinha dentro de uma embalagem como se ele fossem pílulas. Não vi. Como se eles fossem remédio. Então, Seu ele vem numa remédio pra embalagem você. de pílula, você abre, é o seu par de tênis. É interessante, né? Como uma pílula. É isso aí, vai te remédio. trazer saúde, bem-estar na sua vida. Né? Exatamente. E daqui para frente, isso vai aumentar bem mais. E a gente precisa analisar como que o mundo todo está se comportando em relação a isso para a gente ver, cara. Uma marca que tem 250 anos. Gente, é certeza que ela vai saber mais do que você que tem 5 anos. Uhum. Então, por que não a gente olhar, analisar e trazer isso para a sua realidade? Agora, você acha... Pegar um conceito e transformar em algo ali para o seu business, entendeu? Bia, você morou em Londres. Sim. Um antro de marcas antigas e tradicionais. Mas que inovam o tempo todo. Inova. Eu fico imaginando aqueles tailors que faz o terno quanto tempo você faz terno? A gente fez... eu vi uma loja, Thales Gomes, do G4 Educação, estava lá, e ele foi fazer o terno do casamento dele numa alfaiataria que fazia os ternos de Napoleão. Ui! Você tem Napoleão na França, ia lá, e a empresa ainda tem... Quantos anos vocês têm? Não, a gente já tem 700 anos aqui, desde a primeira geração que vai ser passada, acho que estava na 8ª geração que estava. Você usa a palavra inovação numa empresa dessa, dói, sangra o ouvido da pessoa. Mas inova. Inova o quê? No atendimento. Talvez usar uma rede social, você está dizendo que nunca usou, vai usar ferramentas que você diz. Não a rede social em si, mas uma forma de atender um cliente, de encantar. Essas marcas mais antigas, elas estão sempre buscando formas novas, o quê? De se relacionar com você. Você acha que a Chanel precisava construir esse ateliê específico para atender o cliente dela? Não, ela ia continuar vendendo a Chanel dela. Então, isso é uma inovação. É uma marca antiga, é uma marca que mantém o tradicionalismo. É que a gente tem que separar, tipo, marca antiga, de tradicionalismo e de inovação. É completamente diferente. Eu posso ser tradicional. Eu tá lá sendo recebida pelo cara, tal, tudo assim. Mas aquela marca pode me dar uma inovação. Seja num atendimento, numa transação comercial que faz. Entendi. Você pode manter o padrão neoclássico, tradicional, terno, gentleman, etc. Tal. Isso não interfere, mas com a inovação de conexão e relacionamento com o cliente. Entendi. É sobre isso. Você, como empresária, não agora do ramo da BF Branding, mas no ramo de abrir um outro negócio para aplicar tudo aquilo que você hoje ensina, assim como você já foi empresária em outro negócio. Você imagina? Você considera? Considero. Como eu vou usar E tenho muito vontade, queria fazer até um estudo. Eu vou usar uma expressão que a arquiteta, não, a design de interiores, a Daiane Capucci falou, ela disse que a casa dela, ela usa como laboratório. Um lab. Para aplicar muita coisa que depois ele quer colocar na casa dos outros. Você pensa em, às vezes, abrir alguma coisa como um lab, branding de tudo aquilo que você... Total. Pegar uma marca ali do zero, tá, agora eu vou vender xícara. Xícara. Fazer essa ser a xícara. E vou testar todos os... Tem até alguns projetinhos. Eu acharia super legal. Tenho até uns projetinhos. Aproveitar que você falou da Dayana, a gente tem um projeto incrível pro ano que vem, abril. Vocês vão ouvir falar. Não, você e ela junto, eu não tenho dúvida que seria. Vai ser incrível. E obrigado. Spoiler de primeira mão, hein? De primeira mão! Chegou aqui primeiro antes do que pra vocês, porque vocês não estão vendo ao vivo. Pois então... é. Você já tá sabendo. Eu já tô sabendo antes. Bia, obrigado. Te agradeço demais. Foi super bacana, falando sobre vários assuntos aqui hoje. E Poderíamos ter ficado mais horas. Poderíamos ter ficado mais horas. Com certeza. E eu te agradeço muito em número 1, eu sei que sua agenda, principalmente nesse final de ano, é bem apertada. Pra gente conseguir encaixar esses momentos aqui. Foi ótimo. Mas obrigado por compartilhar bastante dessa sua experiência e daquilo que você tem aplicado, aplicou e pretende aplicar. Com certeza. Obrigada. Adorei estar aqui. Foi um prazer. O papo foi ótimo. Vamos marcar outros. Perfeito.